Olá, eu sou Francisca, aluna do curso de Letras Português da Universidade Federal do Piauí, modalidade EAD, e eu vim por meio deste vídeo gravar minha microaula, que é um dos pré-requisitos para a obtenção de nota da disciplina de estágio supervisionado 3. E qual seria a proposta do trabalho? É que a gente escolhesse um dos conteúdos do ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro, para a gente trabalhar aqui. Eu optei então por as classes gramaticais. Dentro das classes gramaticais, eu escolhi trabalhar o adjetivo. Para introduzir o nosso assunto sobre adjetivo, eu escolhi essa imagem. Vamos observar. Isso se trata da capa de um livro de Marina Colasanti, que tem como título A Nova Mulher. Então, qual é a ideia? Qual é a função da palavra nova na capa do livro, quando diz a nova mulher? Então, ela tem a função, nova, aqui tem a função de modificar o substantivo, não é? Indica o modo de ser do substantivo, não é isso? O sentido da palavra nova na expressão nova mulher dá a ideia de que, quando eu digo a nova mulher, observe pela imagem, não é isso? Uma mulher que se apresenta seminua, abraçando-se, né? O que passa uma ideia, né? Passa a ideia de modernidade, não é isso? Uma mulher que ultrapassa certos estereótipos, não é isso? Afirma a independência, não é isso? Do seu corpo. E é uma ideia de modernidade mesmo. Então, agora se eu pego outra frase, sentido da palavra nova na expressão mulher nova, se eu inverto, em vez de nova mulher, se eu coloco mulher nova, qual o sentido que fica, né? Se eu digo mulher nova, dá uma ideia de mulher jovem, não é isso? Observe, só para vocês entenderem a diferença. É o mesmo adjetivo, nova, mulher e mulher nova. Eu peguei o mesmo adjetivo e coloquei em duas expressões diferentes. Muda completamente o sentido, mas não deixa de ser adjetivo, porque continua dando uma característica para o substantivo mulher. Então, a palavra nova funciona como adjetivo, pois modifica o substantivo mulher. Outros exemplos que eu posso falar para vocês é homem alto, por exemplo. Alto é uma característica do homem, não é isso? O homem pode ser alto, baixo, moreno, claro, tudo são características do homem, assim como mesa redonda. Redonda é o adjetivo que caracteriza o substantivo mesa. Bandeira branca. Branca é o adjetivo que caracteriza bandeira. Bandeira poderia ser preta, verde, amarela. Todas essas cores, por exemplo, seriam características do substantivo bandeira. Além dos adjetivos, também temos o quê? Temos locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? São formadas por mais de uma palavra e têm a mesma função do adjetivo, não é isso? Como, por exemplo, declaração de amor. Eu tenho a palavra de e a palavra amor, mas não deixa de ser adjetivo. Eu tenho o quê? Uma locução adjetiva que está caracterizando declaração. Outro exemplo, plaquinha de ouro. De ouro, eu tenho duas palavras, de e ouro. Eu chamo de locução adjetiva. Homem do mar. Em vez de eu falar homem marinho, por exemplo, eu falo homem do mar. É uma locução adjetiva, certo?
quais as funções dos adjetivos e das locuções adjetivas? Uma das primeiras funções é determinar o substantivo, como eu já falei anteriormente, o adjetivo dá característica para o substantivo. Outra função é caracterizar o ser nomeado pelos substantivos, qualificando-o, exprimindo cor, forma, modo de ser, estado e etc. Como, por exemplo, rio vermelho. Eu estou dando uma cor para o rio, não é isso? Eu estou dando uma característica para esse rio. Quando eu digo produto novo, é uma característica do produto, é ele ser novo. Então, o novo aqui é o adjetivo que caracteriza o substantivo produto. Outra função é restringir o sentido do ser nomeado pelo substantivo, expressando o quê? Pode expressar relações de tempo, procedência, finalidade e matéria. Relações de tempo, por exemplo, quando eu digo produto novíssimo, eu estou me relacionando, eu estou fazendo essa relação com o tempo do produto, né? Eu estou dizendo que o produto é novíssimo. Quando eu digo procedência, homem do mar, por exemplo, eu estou dizendo que aquele homem veio do mar, aquele homem é do mar, é a procedência daquele homem. Finalidade, um exemplo, campanha publicitária. Qual a finalidade da campanha? É a publicidade, não é isso? Matéria, por exemplo, plaquinha de ouro. Qual a matéria da plaquinha, né? Eu poderia dizer que a plaquinha é de ouro, de prata, de metal, enfim, é uma característica da plaquinha, não é isso? Então, outra função é expressar pontos de vista a respeito de fatos, pessoas, coisas, nomeados pelos substantivos. Exemplo, quando eu digo Carlos Drummond de Andrade é um dos grandes poetas da língua. Quando eu digo Carlos Drummond de Andrade é grande, eu estou dando uma característica, né? Eu estou como é que eu posso dizer? É uma característica de Carlos Drummond de Andrade, não é isso? Eu estou expressando meu ponto de vista. Carlos Drummond de Andrade é um dos grandes poetas, um adjetivo grande, uma característica de Carlos Drummond de Andrade. Os adjetivos pátrios também referem-se a países, continentes, regiões, estados, cidades. Como, por exemplo, quando eu digo povo brasileiro, país europeu, litoral nordestino, jovem paulista, time curitibano. Todos esses exemplos estão fazendo referências aqui a países brasileiro, a continentes europeu, a estados nordeste, não é isso? Jovem paulista, a cidade de São Paulo, time curitibano. Todos esses são adjetivos que eu digo que eles são adjetivos pátrios, quando se referem a essas regiões, estados ou países e etc. Então, assim como os substantivos, os adjetivos também possuem suas classificações, né? Quanto à morfologia, quanto à forma, os adjetivos podem ser classificados como? Em simples. Quando que eu digo que um adjetivo é simples? Quando ele é formado por uma só palavra. Por exemplo, azul, verde, bom, grande. Aquela camisa azul, por exemplo, é um adjetivo simples. Composto, quando é formado por mais de uma palavra. Azul, celeste, verde, amarelo. É o que eu chamo de adjetivo composto. Ainda podemos classificar os adjetivos como primitivos ou derivados. É isso?
Os primitivos são aqueles constituídos por radicais que não sofrem acréscimos de afixos derivacionais. Mesmo exemplo lá dos simples, né? Azul, verde, bom, grande. Você vê que ele não está sofrendo nenhum acréscimo de afixos, nem de prefixos e nem de sufixos. Eu chamo de adjetivos primitivos. Eu chamo de adjetivos derivados todos aqueles que são formados a partir de outros radicais, com acréscimos de afixos, sejam prefixos ou sufixos. Como, por exemplo, azulzinho. Observe o acréscimo do inho. É o que eu chamo de acréscimo de sufixo. Verde, amarelo, também é um acréscimo de sufixo. Quando eu digo bondoso, eu estou acrescentando aqui o oso, é um acréscimo de sufixo. Grandioso, da mesma forma, eu estou acrescentando aqui o sufixo oso. Então, eu chamo esse adjetivo grandioso de adjetivos derivados. Então, é isso. Os adjetivos são algo mais abrangente, se a gente for tratar aqui de flexões dos adjetivos, que também, como substantivos, tem as flexões, não é isso? Mas a ideia era basicamente essa, de apresentar o que seria adjetivo, que é o que dá qualidade ao substantivo, e as suas classificações, não é isso? Que se classificam em simples, composto, primitivo e derivado. Eu agradeço, espero ter passado a ideia principal e a mensagem que eu quero deixar para todos, né? Cuidem-se, cuide de quem você ama e, se puder, fiquem em casa. E saudade de todos, que a gente possa se encontrar em breve. Um abraço.